Fala pessoal, estamos aqui para começar a nossa aula do nosso curso de Escatologia da Escola Escritura. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula do curso de Escatologia e eu já quero desde já abençoar a sua vida, porque eu creio que se você está aqui é porque você está ansiando por estudar essa matéria e esse é um assunto que eu creio que nós precisamos falar, nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver para que Deus ele possa abrir a nossa mente para tudo aquilo que nós precisamos aprender quando o assunto é escatologia. Desde já, eu já queria falar que quando a gente fala sobre escatologia, nós estamos tratando a respeito do fim. Então nós vamos estudar aqui a respeito dos acontecimentos e profecias que falam dos últimos dias, né, sobre o fim dos tempos. E escatologia geralmente é um assunto que as pessoas têm medo de falar, elas têm medo por não entender basicamente o assunto, mas nós estamos aqui para desmistificar tudo aquilo que vocês já ouviram falar ou ainda não ouviram. E é por isso que hoje nós vamos começar falando sobre o estudo das últimas coisas, né? Nessa matéria nós vamos explicar detalhes sobre o que é escatologia, com as linhas teológicas, vertentes bíblicas, mas sempre com uma base, que é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para apresentar para você um equilíbrio bíblico a respeito daquilo que a palavra vai nos falar a respeito de escatologia. A primeira coisa que a gente precisa entender são as linhas de interpretação que existem a respeito dos últimos dias, né? E se eu pudesse ser claro aqui, existem 4 linhas de interpretação. A primeira linha é a linha idealista, né? E o que é a linha idealista? Os idealistas são aqueles tipos de pessoas que pensam que tudo é uma ideia, que tudo na Bíblia é uma ideia e que tudo é figurativo e não literal. Então existe essa primeira classe de pessoa quando a gente vai estudar escatologia, o que é aquilo que a gente chama de idealista. Para ele é sempre uma ideia e nunca é literal aquilo que a palavra fala. Também existem aqueles que chamamos de preteristas. E quem são os preteristas? São aqueles que pensam que as profecias se cumpriram no tempo devido de cada profeta, ou seja, no passado. Ou seja, eles têm uma linha de pensamento, de interpretação preterista, então para eles as profecias já se cumpriram no passado e não vão se cumprir mais. Também tem aqueles que nós chamamos de historicistas. São aqueles que acreditam que tudo que se cumpriu num determinado momento da história, para muitos, né, no ano 70 depois de Cristo, por causa da perseguição, por exemplo, da época. Então eles acreditavam que naquela época eles já viviam o que nós conhecemos e chamamos de tribulação, né? Então, e foi ali que o anticristo se manifestou. Então existem pessoas que têm essa linha de visão historicista, né, de que acreditam que aquela época foi uma época de tribulação e que ali havia um anticristo, mas nós sabemos que isso aqui é uma bobagem, né? E também tem aqueles que são o que nós chamamos de futuristas, né? São aqueles que creem que cada palavra profética sobre os últimos dias ainda vão se cumprir no futuro. E essa linha de visão é a que eu acho mais equilibrada, biblicamente falando, né? Eu, particularmente, tenho uma visão escatológica futurista, né? Eu acredito que muitas coisas já se cumpriram, mas existem muitas coisas que ainda vão se cumprir de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente fala sobre escatologia, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a escatologia significa o estudo do fim dos tempos, né? Então, escatologia significa estudar os últimos dias, né? É o estudo das últimas coisas. A palavra escatologia, ela se divide em 2 radicais, em 2 palavras, que a primeira é a palavra scatos e a segunda a palavra logos, no grego, né? Ou logia, tanto faz. A palavra scatos significa últimas coisas, ou fim das coisas, e a palavra logos, que significa palavra, estudo ou doutrina. Ou seja, escatologia é o estudo, a doutrina dos últimos dias, né? O estudo do fim dos tempos. Então nós estamos aqui para estudar escatologia, né? Porque de Gênesis a Apocalipse, né, nós vamos ver que a palavra ela vai ser muito clara a respeito do fim dos últimos dias. Deus, ele anuncia o fim desde o começo, de acordo com Isaías 46. Então, Deus ele já tinha anunciado o fim dos tempos desde o começo de tudo. E é por isso que nós estamos aqui para estudar esse assunto.
É por isso que de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia falar mais sobre a segunda volta do que da primeira. Porque a Bíblia anuncia já há muito tempo a segunda vinda de Jesus, né? Então, a primeira vinda ela também foi anunciada, mas a segunda vinda ela é muito mais anunciada do que a primeira. É por isso que Deus ele tem um propósito na segunda vinda de Jesus. E é por isso que nós vamos falar sobre a volta de Jesus, vamos falar sobre tribulação, vamos falar sobre outros assuntos que a Bíblia vai deixar claro para mim e para você. Então, existem duas perguntas que o homem faz há muito tempo. E que duas perguntas são essas? O primeiro, o que vai acontecer no fim, né? Salvação, ressurreição, vida eterna, são assuntos que nós vamos aprender aqui nessas aulas. O que vai acontecer no fim? E uma outra pergunta que muitas pessoas fazem é o que faremos enquanto a isso, né? O que nós vamos fazer enquanto a isso tudo, né? Qual é a nossa esperança futura que nós precisamos nos guardar? É por isso que nós vemos hoje em dia, quando a gente fala sobre escatologia, a gente ainda vê como um espelho de forma obscura, né? É o que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 13, 12, né? Ele fala que o nosso olhar ainda é obscuro a respeito das coisas que haverão de vir. Nós ainda não temos uma plena visão a respeito de tudo que vai acontecer no fim dos tempos, mas nós podemos olhar para a palavra e, através da palavra de Deus, identificar aquilo que ela nos ensina, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo ele vai dizer assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, porém haverá um dia que o conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Então Paulo está trazendo aqui para mim e para você o ensinamento de que hoje nós conhecemos a Deus de forma em parte, né? Nós ainda não temos o conhecimento pleno de quem Deus é, mas haverá um dia que viveremos eternamente com Ele e nesse dia nós iremos compreender na totalidade quem Deus é, né? Nós iremos conhecer Ele de forma plena, assim como hoje nós já somos plenamente conhecidos por Deus. Então, toda a linguagem sobre as condições futuras do mundo e de nós mesmos não passam de imagens complexas que podem ou não corresponder a uma realidade final. Então a nossa forma de enxergar o futuro ainda é uma visão obscura, uma visão, sabe, conturbada, mas através da palavra, através da revelação do Espírito, nós podemos começar a exercitar o discernimento para compreender aquilo que Deus tem revelado por meio da sua palavra. Deus ele deseja revelar o futuro para nós. Deus ele desejou de forma ansiosa nos revelar o futuro. E é por isso que nós precisamos e necessitamos estudar escatologia. Então, existe algo que pode nos indicar o caminho em meio a essa neblina, Ian? Existe algo que possa clarear a minha mente para que eu possa entender aquilo que a palavra diz? E este, de fato, é o ponto central, embora seja ignorado pela fé de muitos cristãos, né? Existe sim uma forma correta de você ter a mente iluminada para que você possa estudar escatologia. Pessoas vão dizer, eu não preciso estudar escatologia, mas isso não se diz a respeito apenas do futuro, sabe? Porque ela deve reverberar na sua vida hoje. Porque as pessoas vão falar, eu não preciso estudar escatologia porque está falando do futuro e o futuro deixa para amanhã. E às vezes a gente acha que isso é uma desculpa para que a gente não estude escatologia. Só que isso está muito longe de ser uma desculpa, porque o futuro da realidade eterna precisa influenciar agora no nosso presente. Então o futuro ele precisa ser uma realidade tão clara para mim e para você, que esse futuro influencie na sua forma de viver hoje em dia. O futuro de Deus para a sua vida precisa influenciar na forma que você vive hoje. E é por isso que eu e você vamos estudar escatologia, para que esse futuro influencie a nossa vida. Porque, falando de outros assuntos, né, a principal esperança de muitos cristãos é um dia ir morar no céu, né? Tem muitas pessoas que têm essa mentalidade, aprenderam na igreja desde pequeno, e elas acham que realmente vão morar no céu. Só que em nenhum momento a Bíblia vai dizer que um dia nós vamos eternamente morar no céu, né? Existem alguns textos e versículos que nós lemos que acabam sendo mal interpretados e a gente acaba não tendo uma compreensão clara do que realmente a Bíblia está querendo dizer para mim e para você sobre o que é morar no céu. Até porque, se a gente olha para Apocalipse 22, a gente vai ver que
diz que haverá novos céus e nova terra, e eis que eu vi do alto a nova Jerusalém descendo e se estabelecendo aqui na terra. Então, nós precisamos entender que um dia eternamente, a nova Jerusalém irá se estabelecer aqui na terra. Então, nós vamos viver juntamente com Deus aqui, numa terra totalmente nova e glorificada. Não é igual à terra que nós vemos hoje. Mas você já viu algum versículo que diz que você vai morar no céu para todo sempre? E muitas dessas crenças são baseadas em teorias, né? Inclusive em algumas filosofias gregas. Porque naquela época as pessoas tinham a mania de estudar e de achar que era uma vida isso é uma teologia espiritual, de achar que você vai morar no céu, porque muitas pessoas acham que tudo dessa terra tem que ser rejeitado, tudo que é da carne. Isso inclusive é uma teoria de um grupo religioso, né, dos gnósticos e saduceus da época, que acreditavam que tudo iria passar, né, que um dia iria deixar de existir no sentido carnal. Então nós iríamos somente viver o espiritual, como se tudo isso aqui um dia fosse ser destruído. E na verdade, Deus quer reconstruir a criação para que nós possamos morar com Ele eternamente, assim como foi no princípio no Éden, antes de Adão e Eva pecarem. Deus ele quer trazer-nos de volta à origem daquilo que um dia foi perdido. Então, nós precisamos entender que esse é o sentido de você estudar escatologia. Para que você permita que o futuro influencie no seu presente. Para que você permita que o futuro influencie no seu modo de viver. Amém? Então, eu estudo escatologia principalmente por uma esperança. Porque se você tem medo de estudar escatologia, já está errado. Sabe, você entendeu totalmente errado o que é escatologia, porque a escatologia precisa gerar esperança na sua vida. O livro da Revelação, o livro de Apocalipse, né? A palavra Apocalipse, no grego, se trata de revelação. Então, o livro da Revelação é o que as pessoas menos conhecem. Por quê? Porque foi ensinado que a gente tem que ter medo do nosso futuro. E existem muitas coisas que precisam ser desconstruídas de falsos dogmas que foram implementados na nossa mente por meio de uma religião. Então nós precisamos olhar para a palavra e entender de forma bíblica aquilo que a palavra está nos ensinando sobre escatologia. Então essa é a nossa maior esperança, a esperança da glória, a esperança de que um dia nós iremos eternamente estar com o nosso Deus. Então, qual é a esperança suprema do cristão? Muitos não percebem que a esperança cristã ela é muito diferente do que imaginam, né? E que esta esperança nos oferece um estímulo e base para desempenhar o nosso papel no mundo atual. Ou seja, a esperança de um dia estar juntamente com Deus eternamente, ela precisa influenciar, né, e precisa oferecer um estímulo para que eu possa desempenhar a minha vida cristã aqui na Terra. Alguns vão ignorar a escatologia e outros vão se fascinar com o futuro de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que a escatologia ela é o alicerce da nossa esperança. Sabe? Escatologia não deve gerar medo. Escatologia deve gerar esperança. A escatologia deve ser o maior incentivo para que você viva de maneira digna do Senhor. A escatologia precisa ser aquilo que vai, sabe, influenciar você a ter uma vida totalmente santa, digna, principalmente porque você compreende qual é o seu futuro. Você compreende para onde você vai estar, qual vai ser a sua realidade futura com Deus. Então, existe um forte estímulo para a busca da santidade e é totalmente encontrada de forma plena na escatologia. Porque nós estamos aqui para conhecer o nosso futuro e esse futuro precisa influenciar no nosso presente, precisa influenciar na nossa maneira de viver. É por isso que lá em Romanos 6,5 vai dizer assim: o revestir-se do novo homem é uma realidade escatológica do futuro influenciando no presente. Romanos 6,5 diz: se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a semelhança da sua morte vai ser comparada à semelhança da sua ressurreição. Então, sabe, tudo que nós estamos estudando precisa estar influenciando na nossa maneira de viver hoje,
Sabe? A nova vida em Cristo é uma vida que cresce em direção a atingir o alvo, a perfeição. Não a perfeição de ser perfeito, de não ter erros, mas de encontrar um propósito, de encontrar um destino. É isso que eu e você precisamos. Sabe? Paulo diz que não havia alcançado esse alvo ainda. E é por isso que ele prosseguia em direção a conhecer Cristo. Filipenses 3, do 12 ao 13. Paulo vai nos falar que ele prossegue em conhecer porque ele quer prosseguir na revelação de entender e de sempre compreender que há um propósito a ser cumprido e há um lugar para que ele possa chegar. Porque o mesmo evangelho que é uma porta, por onde eu entro, ele também é um caminho que eu preciso trilhar. Porque o evangelho ele é a porta da salvação, mas também existe o caminho a ser trilhado depois que eu sou salvo. Né? Eu preciso colocar a minha salvação em prática. A minha salvação, ela não tem que ser somente uma teoria, ela precisa ser uma realidade da minha vida. Então a minha vida precisa influenciar, ou melhor, ela precisa revelar a realidade da salvação. Tudo aquilo que eu conquistei por meio da salvação precisa estar intrinsecamente, totalmente enraizado na minha vida. Porque sem perseverança, ninguém que se diz convertido pode esperar alcançar os portões do céu. Nós precisamos correr a corrida que nos é proposta. Essa corrida é uma corrida de esperança, é uma corrida de que eu vou chegar no alvo da minha vida, de que aquilo que Deus reservou para mim está totalmente garantido e nada poderá abalar, nada poderá me tirar desse propósito. Hebreus 12, do 1 ao 4 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. E mesmo para que vocês não se cansem e nem desanimem, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, eu preciso olhar para Jesus como exemplo de quem lutou e não desistiu, perseverou, avançou e nunca recuou. Porque existe uma corrida, um caminho a ser trilhado. E o que mais precisa motivar esse meu caminho é a esperança de que um dia eu vou ter uma recompensa eterna. Uma recompensa de viver junto com o nosso Deus, junto com o meu Deus. E é por isso que eu e você precisamos entender que o nosso foco é Jesus, é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que alimenta essa esperança, é Ele que alimenta tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos diariamente. É por meio da palavra, por meio da esperança da glória, é por meio de Cristo em nós que nós temos expectativa de um futuro que não é uma possibilidade, mas sim uma certeza. Porque quando alguém tem anseio pelo futuro, vive esse futuro fazendo tudo que esteja ao seu alcance para estar pronto para aquele dia. Sabe quando você tem algo planejado na sua vida e você deseja tanto viver aquilo, que você vai fazer de tudo para que você possa conquistar? É a mesma coisa com o Evangelho, é a mesma coisa com escatologia, é a mesma coisa que essa esperança vai gerar no nosso coração, para que a nossa maneira de viver seja totalmente digna do Senhor. Somente crentes fervorosos e santos podem se considerar prontos nesse caminho. Não podemos ser irresponsáveis com o nosso futuro. Sabe, o nosso futuro precisa influenciar na nossa vida, porque a irresponsabilidade, ela é uma consequência direta de não se levar em conta as expectativas escatológicas. Muitas pessoas são irresponsáveis porque não levam em conta aquilo que Deus falou por meio da sua palavra, principalmente porque Deus quis revelar o nosso futuro e às vezes a gente não dá mínima para isso. A gente não dá crédito, a gente não estuda. Sabe, olhar para o futuro deve despertar um zelo para que eu me assegure que nós seremos achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, noivas adornadas. Ou melhor, uma noiva totalmente adornada. É como diz lá em 2 Coríntios 5, do 8 a 9, né? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É por isso que temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo,
quer o deixemos. Porque há uma conexão entre o sofrimento suportado e o nível de glória a ser desfrutado, sabe? Porque os sofrimentos que nós vivemos nesse caminho, nessa vida, não se comparam com o nível de glória que iremos desfrutar. A esperança nos alimenta porque existe algo nos esperando. Independente do que você passe hoje nessa terra, independente do que você esteja vivendo nesse momento, nada se compara com aquilo que você um dia irá viver eternamente com Deus. É por isso que o nível do sofrimento suportado não se compara com o nível de glória a ser desfrutado. A presença do futuro, nunca distante da mente do apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 5, do 8 ao 9, fez com que o seu desejo de agradar ao Senhor fosse muito mais forte do que seria se não houvesse a expectativa da volta de Deus, sabe? É por isso que os teólogos cristãos vão incentivar esse tipo de reflexão, de que Cristo é a nossa esperança. Escatologia nos gera uma certeza, não uma possibilidade, mas sim uma certeza de que iremos morar eternamente com o nosso Deus. Amém? Então, somente para a gente poder terminar essa primeira aula, eu vou deixar algumas leituras obrigatórias para vocês, né? A primeira leitura obrigatória é o livro de Daniel, porque existem diversos livros escatológicos no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia inteira fala, sabe, a Bíblia inteira vai falar sobre escatologia. No Novo Testamento, somente 3 livros não falam. 24 dos 27 vão falar sobre escatologia. O Antigo Testamento, praticamente, quase todo fala de escatologia. Mas o livro de Daniel é um livro escatológico do Antigo Testamento, né? É um livro que vai tratar a escatologia praticamente do início ao fim. Nós vamos falar sobre isso nas aulas futuras. O Evangelho de Mateus é um livro que fala muito de escatologia. E o próprio livro de Apocalipse, né? Leia Daniel, Mateus e Apocalipse, entre outros livros da Bíblia também. Tem um livro também que eu queria indicar para vocês, que é o livro Manual de Escatologia, do Dwight Pentecost, e também o livro Surpreendidos pela Esperança, do N.T. Wright. Amém? São indicações de leituras para que vocês possam complementar o estudo de vocês. Então, também temos 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4 e 5, 2 Tessalonicenses 1 e 2, Daniel, o livro todo, Mateus, o livro todo se puder, 1 Coríntios 3, Apocalipse todo, porque o desenvolvimento de cada aula, depende desses textos, amém? E eu queria finalizar essa aula com vocês. Até a próxima aula, que Deus possa ter te abençoado com esse conteúdo e que essa esperança possa influenciar na sua maneira de viver hoje, em nome de Jesus. Fique na paz.